Eu tenho uma viagem para o Rio agora, daqui a pouco, mas dá tempo de fazer pelo menos o cardio. E por que isso é importante? Porque principalmente emagrecimento, pessoal, uma das coisas fundamentais é consistência. Se você, sei lá, conseguiu fazer 4 horas de aeróbio num sábado, não quer dizer que você vai conseguir chegar no seu objetivo se você não for capaz de repetir o que é esse estímulo, né? Então, falando em consistência, o que é uma das coisas mais importantes? Você escolher determinadas atitudes que possam ser repetidas sem grandes dificuldades. Olha só, a gente está aqui 7 da manhã, como nos outros dias, e a gente tem quanta gente assistindo, ó? 300 no Instagram, 36 no YouTube e 120 no TikTok. Isso daí já diz muita coisa, né? O quanto a gente consegue ter uma frequência, uma consistência no que são as nossas atitudes. E por mais que isso possa soar como se fosse um julgamento, pessoal, na verdade, a gente precisa de um wake-up call, sabe? Você precisa de uma chamada para você acordar e falar, putz, alguma coisa está errada. E essa chamada, ela precisa acontecer para justamente você desenvolver consistência. Se você faz todo dia algo pequeno, num ano aquilo fica gigante. Pro lado bom e pro lado ruim também, né? Porque, por exemplo, eu tomo só um golinho de vinho todo dia antes de dormir. Mas eu só como sobremesa na hora do almoço. Mas eu só bebo de final de semana. A consistência dessas atitudes, elas fazem com que você tenha um efeito somatório que no final das contas a gente usa para tudo aquilo que é digamos, não ideal para quem quer emagrecer ou desenvolver massa muscular, e a gente não conseguiu fazer para tudo que é o ideal, né? Como exemplo, por exemplo, o nosso treino, como por exemplo, o nosso cardio. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma viagem, estou indo para o Rio palestrar, e eu vou daqui a pouco, né? Senão eu estava indo para o aeroporto, mas é agora na parte da manhã. E calhou que vai dar tempo de eu fazer meu cardio, o que é excelente. Evidentemente, dias que não dão tempo. Dias cirúrgicos, por exemplo, a gente começa muito cedo, a gente começa às 6 da manhã, então não vou acordar às 3 para fazer cardio, né? Sendo que eu tenho cirurgia de, às vezes, 3 a 5 horas pela frente, né? Nem é sábio fazer uma coisa dessa. Agora, tem uma coisa de motivação, né? Que fala que sempre que você é capaz de fazer alguma coisa, faça. Na verdade, é uma dualidade, né? São duas coisas. Sempre que você for capaz de fazer uma coisa, faça. E quando algo não puder ser mudado naquele momento, não discuta. Não vale a pena você reclamar das coisas, né? Existe uma característica muito grande, existe uma característica muito clara entre as pessoas que vão conseguir desenvolver sua parte física e as pessoas que não vão conseguir, principalmente relacionado com o que é o modelo mental que ela tem. Em geral, as pessoas que vão conseguir mexer com sua parte física, que vão conseguir desenvolver massa, que vão conseguir emagrecer, elas claramente fazem mais do que reclamam. As pessoas que não conseguem são claramente aquelas que reclamam mais do que elas fazem. E isso é uma coisa que a gente tem que escolher muito rapidamente na nossa rotina, porque se você começa a gastar seu tempo moderado pelas circunstâncias que te rodeiam, você vai ser literalmente vítima das suas circunstâncias, que não é vítima das circunstâncias, é vítima de você que não quis lidar com elas. E evidentemente que tem todo um processo de escolhas aí no meio, que, pessoal, é importante, tem que ser levado em consideração e que para algumas pessoas talvez emagrecer não seja possível. Desenvolver massa muscular não seja possível. Por quê? Porque certas escolhas precisam acontecer ao longo do tempo para que isso aconteça. É muito curioso quando a pessoa senta na minha frente, na clínica, ela fala assim, mas isso eu não farei. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Isso não é discutível, né? Eu não consigo fazer você emagrecer se você continuar bebendo todo dia. Ou se você continuar não comendo todo dia. É uma questão física de impossibilidade. Mas se você não come, não tem de onde tirar energia, seu treino é fraco e a sua recuperação é ruim. Então, simplesmente não funcionará. Ao mesmo tempo,
Tem-se aquela pessoa que vai pro demais, né? Então que ela quer continuar treinando 4 horas por dia. Que o treino de musculação todo dia, 7 vezes por semana, dura 2 horas e depois ela quer ir para um treino de 2 horas de jiu-jitsu todo dia, de segunda a domingo. Né? Tem coisa que a gente tem que abrir mão para conseguir conquistar outra, não tem jeito. Depois de você conseguir fazer uma vez o que você precisa fazer, né? Você precisa conseguir repetir. Uma das coisas mais complicadas, né, é você criar a circunstância da repetição. Por isso que a gente fala que são 3 coisas que você precisa quando você quer emagrecer ou quando você quer desenvolver massa muscular. Primeiro, comece rápido. Né? Então, se você está querendo emagrecer, não vai fazer aquela orgia de comida justamente hoje, né? Seja no almoço ou no jantar. Segunda coisa, não desista. Essa é mais importante. Se você começou hoje, você não vai desistir amanhã porque é sexta-feira, né? Ah não, mas sexta-feira tem um jantar. Ótimo, convive com as pessoas, não come elas, né? Então, é uma boa dica você não desistir. E o problema da dieta é que a desistência ela acontece muito fácil. E ela acontece muito sutilmente. É primeiro uma coisinha, depois um não sei o quezinho, e aí quando você vê, você já desarranjou toda a estrutura que você mesmo criou. Que nem um castelinho de areia na praia. Não dá para fazer seu castelinho muito perto da água, senão você sabe o que vai acontecer. E assim é a dieta, né? Não dá para você fazer uma dieta e continuar com os mesmos hábitos e com as mesmas convivências. Pelo menos não se você não for um cara muito resiliente. Mas, né, existe uma série de análises, né, na área da psicologia que mostram que se você não conseguir mudar o ambiente em torno de você, dificilmente você vai conseguir mudar as atitudes que você tem relacionado a esse ambiente. Então, não é bem uma escolha, uma necessidade você mudar o ambiente que você está. Se todos os seus amigos eles vão te chamar para beber cerveja ou para ir para pizzaria, dificilmente você vai conseguir sair do lugar, porque uma hora ou você vai quebrar. Ah, não, só hoje. Cara, só hoje acabou. Só hoje não, porque você já fez isso milhares de vezes antes na sua vida. Então não é o só hoje, né? É o mais hoje. Puta, hoje de novo você tem que pensar desse jeito. Mas essa é uma coisa que a gente só percebe quando a gente começa a trocar o que são essas convivências. E mais uma vez, se você não quer abrir mão do que é a sua convivência, traz a sua convivência para a sua realidade ou para a sua realidade atual. Então você escolhe o lugar, você escolhe o restaurante, você escolhe a comida. E não necessariamente porque você queira convencer a pessoa, né? Porque ninguém convence ninguém, né? Não existe isso, convencimento. Você apenas, no máximo, você consegue dar uma perspectiva diferente para algo que a pessoa já queria fazer faz tempo, mas nunca teve coragem de iniciar, de começar. Isso é uma ponderação importante, né? Primeiro que a gente não convence ninguém e segundo que, em geral, pessoal, quando a gente fala em emagrecimento, se você chegar numa sala de 100 pessoas e falar quem quer emagrecer, 110 vão levantar a mão. O problema é que se você falar assim, tá, quem está disposto a fazer dieta e treinar? Pouquíssimas. Eu não me arrisco a falar o quanto, mas pouquíssimas. E nessa manhã, a ideia não é falar, eu não abri a live para falar para vocês de bioquímica, eu abri a live para falar com vocês de coisas práticas, né? E a coisa prática é essa. Se você quer fazer isso, comece rápido, não desista e melhore sempre que possível. Mas começa rápido, você quer emagrecer, já muda o café da manhã. É o dia que você acorda, decidi que vou emagrecer. Tá bom, já muda o café da manhã. Ou então no meio do dia você ficou puto, cara, não dá mais ficar desse jeito que eu tô. Ótimo. Então, se você não aguenta mais ficar do jeito que você tá, o que a gente tem que fazer é mudar imediatamente. Então, já muda a tua alimentação da noite. Já vai atrás de uma academia. Já começa a treinar. Porque é assim que a coisa ela vai andar ou ela vai funcionar de uma forma adequada. Porque realmente, pessoal, a gente não tem uma capacidade de fazer as coisas mais ou menos e chegar num resultado ótimo. Emagrecer, desenvolver massa muscular são coisas que dependem de resultados ótimos. E o ótimo, ele não permite um mais ou menos. Ah, mas o fulano de tal, ele faz isso, faz aquilo.
Não dá para você pegar o exemplo de um e repetir para todo mundo, né? Principalmente se for um mau exemplo, né? Eu lembro que lá na década de 80, o Flex Wheeler, ele era tido como se fosse um atleta preguiçoso. O cara era um Olímpia, tá? E tinha gente que falava que ele era preguiçoso. Só que na realidade, o Flex Wheeler, ele treinava 2 horas e meia na academia. Ele não era um cara de fazer muito cardio, né? Mas ele treinava para ser um Mr. Olímpia. Ele estava lá no line-up com o que seria os 10 homens mais musculosos e bem construídos do planeta Terra. Como é que você chama um cara desse de preguiçoso, né? E aí tem gente que fala assim, se o Flex Wheeler é preguiçoso, eu posso ser preguiçoso também. Minha reflexão é, você já fez o que o Flex Wheeler fez, né? Você já fez durante o tempo que o Flex Wheeler fez. Então, não é uma escolha muito sábia você seguir por esse caminho. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, umas 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?